Olá, vamos já começar as conversas sobre as derivadas. Então, o que é a derivada? A derivada em um ponto de uma função representa a taxa de variação instantânea de y em relação a x neste ponto. Então, isso é importante. Alguns exemplos típicos: a função velocidade, que representa a taxa de variação da função espaço, e a função aceleração, que é a derivada da função velocidade, que a gente vai ver ao longo aí dos nossos estudos de derivada. Geometricamente falando, a derivada do ponto A de f de x representa a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função. Vamos entender isso melhor num gráfico interativo. No gráfico interativo, reparem para vocês verem as retas, as retinhas verdes, vermelhas e pretas. Elas representam as derivadas. Então, reparem que eu tenho uma reta crescente, as verdes, uma reta preta que está na horizontal, que representa zero, e a reta decrescente vermelha. Então, aquelas retinhas todas ali são derivadas, né? São derivadas no ponto que eu escolho. Bom, e esta é uma definição, né, da derivada. Então, nada mais é do que fazer o limite do espaço, né, do espaçamento entre as funções. Essa é uma notação de Lagrange, né? A gente chama a notação de Lagrange. Mas a gente também vai ver em alguns livros essa notação aqui, ó, ΔY sobre ΔX. Então vamos entender que a derivada é o limite da taxa de variação. Então no caso aqui eu teria f derivada de x0 é igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, reparem que é a variação de y sobre a variação de x. Muito bem, vamos substituir então pela função que eu tenho. Então, a derivada no ponto é igual ao limite, com x tendendo a x0, de ax mais b menos ax0 mais b. Só substituindo. X menos x0. Bom, vamos organizar isso aqui. Então, limite com x tendendo a x0, que é ax mais b menos ax0 menos b sobre x menos x0. Bom, vou poder cortar o b, né? E vamos colocar em evidência o a. A que multiplica x menos x0 sobre x menos x0. Vou poder cortar. O limite de uma constante, com x tendendo a qualquer valor, a gente pode concluir que é a própria constante. Então, este limite é a, ou seja, a derivada de uma função f de x a x mais b é igual a a. Mas agora vamos pensar numa função quadrática. Bom, se a gente tem um esboço de uma função, a gente já sabe, né, que 3 lá em cima, lá no ponto 3, a gente tem que passar por essa curva uma inclinação da reta, né? Vai ser uma inclinação da reta crescente, mais ou menos assim. Depois a gente vai entender quando as derivadas são crescentes, decrescentes, e a gente vai entender melhor aquilo ali. Então, nós temos ali uma derivada e a gente vai calcular. Então, vamos calcular pela definição mesmo. A gente já sabe que a derivada de uma função é o limite com x tendendo a x0 da variação de x0 menos da variação da função da variação de y sobre a variação de x. Neste caso, eu já tenho o ponto, eu tenho o x0. Então, na verdade, eu estou fazendo a função, derivada da função, limite com x tendendo a 3, da função de 3, menos a função. Bom, vamos entender esse exemplo. Calcule a derivada da função f de x igual a x2 no ponto x igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Já sei que é uma parábola, vou calcular a taxa de variação naquele ponto 3, né? Então, vamos entender tudo aquilo ali. Na verdade, a gente vai pensar que a derivada vai ser o limite com x tendendo a x0 da variação de y e vamos poder cortar.
Então, temos que a derivada da função em 3 é limite com x tendendo a 3 de x mais 3. Então, aplicando aqui, né, as técnicas de limite que a gente já conhece, a gente chega que a derivada é 6, ou seja, a taxa de variação no ponto x igual a 3 é igual a 6. A gente poderia também pensar numa genérica, sem pensar no ponto x igual a 3, pensar num ponto qualquer, até para a gente já começar a estudar a derivada de x ao quadrado, que a gente já vai saber que é sempre 2x. Mas por quê? Vamos entender. Se fosse a derivada no ponto, né, genérico, eu saberia que era limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, que a função é x ao quadrado, eu vou poder fazer as substituições que eu preciso. Então, f de x é igual a limite com h tendendo a zero. Então, essa função aqui eu vou trocar, vai ficar x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Então, vamos organizar isso aqui. Eu tenho que limite com h tendendo a zero é x ao quadrado mais 2xh mais h2 menos x ao quadrado sobre h. Vou poder cortar esse x2 aqui e vou colocar h em evidência. F de x é igual a limite com h tendendo a zero de h 2x mais h sobre h. Vou poder cortar, eu chego em 2x mais h. Mas lembrando que h tende a zero, então f de x é igual a 2x. Então, a gente já entendeu duas coisas importantes aqui para a derivada. Uma coisa importante para a derivada, vocês perceberam que se eu tenho uma função que representa uma reta, a sua derivada é exatamente a constante de x. E a gente viu agora que uma função quadrática, a sua derivada é 2x. E a gente vai perceber nessas técnicas mais aprofundadamente ao longo do tempo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.